os trabalhos ficam mistos, né? Uma parte online e outra parte mista, né? Lá no próprio centro. Dia de quinta e dia de sábado. Estamos abrindo ao público. Que bom, que bacana. Maravilha. Para nós a sua presença é de grande importância, viu? Gostaria até de você poder, pelo menos aí umas 3 vezes no ano, você poder aí contribuir com a sua fala. Obrigado pelo Né, dona carinho Eda? sempre. 3 vezes por ano ele pode ter, né? Com certeza. Obrigado pelo carinho. Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Viu? Conte conosco. A Idelzuíta vai ser a sua dirigente, viu? Ela está chegando aí, tá? E o tema que você vai nos falar, Maria de Nazaré, né? Tema muito bom, apropriado para esses momentos de aflição, né? Que a gente passa, né? Pois é, então vamos aí desejar para você uma boa palestra, viu? Que você se encha de inspiração. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Com você, Idelzuíta. Eita, estava fechado. Boa noite a todos e a todas, né? Seja bem-vindo, Igor. A nossa Obrigado, casa, boa noite. mesmo online, né? Mas é um prazer recebê-lo, viu? Nesta noite. Então, vamos dar por iniciado, né, os nossos trabalhos, a nossa casa, agradecendo a Deus por esta oportunidade, que mesmo sem poder estar presencial, mas estamos juntos online, né? E ao Mestre Jesus, a todos os mentores de luz, aos mentores da nossa casa, o mentor espiritual deste trabalho também, que nos assiste, que só temos a agradecer por tudo e pedir que nesta noite nós possamos estarmos receptivos a todos nós, encarnados e desencarnados, que possam ouvir estes ensinamentos que o Igor vai nos passar e que possamos estar sempre perseverantes no trabalho do bem, no trabalho de amor, que possamos estar sempre contigo, Jesus amado. E agora, nesta noite, nós pedimos a permissão para iniciar esse trabalho da doutrinária. Que assim seja, graças a Deus. E com a palavra, o nosso irmão Igor Linhares vai nos falar sobre Maria de Nazaré, um tema muito bom, grandioso, né? Nós precisamos muito dessas energias boas. Obrigado pelo carinho sempre. Muito obrigado por essa oportunidade. Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Agradeço sempre por essa oportunidade de poder servir. Eu fico com o olho caio, né, para lá, porque o computador está aqui à direita, está aqui à minha esquerda, né? E aqui está a câmera, né? Então, por isso que às vezes eu fico mudando e vou pedir permissão para vocês dessa mudança, porque eu fiz tem sempre uma colinha de umas mensagens que a gente separa para que a gente possa comentar. E para a gente começar, eu acho que tem uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, do querido Emmanuel, psicografado pelo Chico, no capítulo 52, A Mulher ante o Cristo. Essa é uma mensagem de 1959, tá? Então, para que nós possamos aí ver que já faz um bom tempo. E essa mensagem ela vai começar a trazer para a gente um cenário que às vezes a gente não pensa e não reflete, né, no peso e na responsabilidade que tem a figura de Maria, não só no sentido de mãe, mas principalmente no sentido de mulher, de ser humano, para enfrentar os desafios e problemáticas socioculturais do mundo. Nessa mensagem, o Emmanuel começa dizendo assim para a gente: toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior,
lembremos-nos delas ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, ou seja, das mulheres, né, há 2000 anos atrás, apenas as mulheres consideradas romanas, cidadãs romanas, que é uma compreensão diferente do ser cidadão na Grécia, que a mulher nem cidadã era, porque não tinha nem voz e nem direito a voto. Já em Roma, ela já passa a ter um pouco mais de responsabilidade, mas ainda assim era pura e simplesmente instrumento de procriação, né? Para sociedades machistas, muitas vezes nem tão patriarcalistas, mas excessivamente machistas. Nós observamos nessa estrutura as patrícias do Império, apenas elas, quase todas as mulheres, as companheiras do povo, ou seja, se elas, que já eram as patrícias, já sofriam, imaginemos agora as mulheres todas do povo. Na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em burras de carga, quando não fossem vendidas nas praças públicas. Então, quando a gente começa a imaginar esse cenário, a gente começa a imaginar um cenário onde as mulheres, e aí a gente vai para a figura de Maria, tinham um destino certo. Quando elas eram de famílias, o sonho máximo. Hoje, graças a Deus, a essas mulheres que já passaram e que lutaram por isso, falo isso por ter 2 filhas, ter minha esposa, minha mãe, minha sogra, as mulheres que vão lutando. Hoje as mulheres podem sonhar mais alto e ir para o espaço. Mas a época de Maria, a época de Jesus, o Emmanuel está trazendo para a gente um contexto onde o máximo que ela pudesse sonhar era um bom casamento. Ela não tinha perspectiva de sonhar por si mesma, de crescer, de desenvolver-se, de evoluir, etc. Tinha que dar-se por feliz, como ele nos conta, que a grande maioria seria vendida em praça pública, serviria apenas como mula para carregar as coisas e fazer as atividades domésticas. E sofria uma extrema abjeção dos seres que lhe compartilhavam a existência. É esse o ambiente que está inserida essa figura, que é a figura de Maria, nesse contexto social. E aí continua Emmanuel. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Ou seja, elas eram como se fosse uma segunda categoria social, infelizmente. Mas não houve quem pisasse na terra mais leal e mais firme no amor ao Cristo e aos seus ideais do que as mulheres. Nem mesmo os 12 que acompanharam Jesus foram mais leais e mais firmes do que as mulheres. Vejamos que o Emmanuel, ao nos colocar essa pontuação, essa reflexão, ele traz que elas enfrentaram todo esse contexto social. Elas não estão aqui pura e simplesmente seguindo o Cristo com liberdade. Elas estão enfrentando todo esse contexto social. Aí ele continua. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. Que continua. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, ou seja, das que já haviam perdido o caminho, buscado as romagens materialistas, as romagens sensoriais, Madalena é o melhor exemplo para a gente de que é possível sair da treva para a luz quando nós, de fato, amarmos o Cristo.
Em seguida, nós vemos das que mantinham-se no monte do equilíbrio, ou seja, quando a gente já consegue alcançar o equilíbrio familiar, equilíbrio doméstico. Aí ele traz, surpreendemos em Joana de Cusa, a mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Aquelas que tinham um lar equilibrado e que poderiam seguir Jesus com a certeza de que o lar estaria equilibrado. Nós temos a figura de Joana de Cusa. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. Ou seja, o coração feminino, ao longo dos séculos, é aquele que naturalmente tem a capacidade de abarcar com o amor verdadeiro e puro as criaturas necessitadas do planeta. Vejamos que são os homens que afastam as crianças. E é necessária a repreensão de Jesus ao dizer, deixai vir as minhas criancinhas. Mas quem levou as crianças, quem trazia os enfermos, eram as mães, as amigas, as irmãs, as tias, as instrutoras. Aí ele continua. E embora não lhe integrassem um círculo apostólico, porque à época, pela estrutura social patriarcal, elas não tinham poder de voz, infelizmente. Jesus necessitava, para alcançar a sociedade, de instrumentos que lhe fossem compreensivos a essa realidade social. Foram elas, as mulheres, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém. Filhas anônimas, aqui nós citamos duas até agora, só Joana de Cusa e Madalena. Mas há uma centena de mulheres anônimas na história do cristianismo que conduzem, através do seu coração e das suas ações, os espíritos a Jesus. As únicas demonstrações de solidariedade espontânea, ou seja, as filhas anônimas de Jerusalém e aquelas que o seguiam, foram elas que espontaneamente demonstraram solidariedade e que o visitaram sem medo sob a cruz do martírio ou quando mesmo os próprios discípulos o abandonavam. O João é o único que retorna. Mas ele retorna porque ele lembra de alguém. Já vamos já falar. Ele não retorna porque ele tem coragem para encarar os romanos. Quem tem coragem de levar água para saciar os lábios sedentos é uma mulher. Que passa em meio aos guardas. Quem leva o linho para que ele enxugue o seu rosto do sangue que escorre é uma mulher. E por que a gente fala tanto das mulheres? Porque agora nós vamos começar a perceber a importância da figura de Maria. Continua o Emmanuel a dizer, mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Haja vista, quando a gente lê o livro há 2000 anos, quem consegue alcançar as esferas espirituais é Lívia, não é Públio Lentulus. Quem entende a mensagem de Jesus sem precisar vê-lo. Como já dizia Jesus a Tomé, bem-aventurados os que creram sem ver. Que o Lentulus está lá diante de Jesus e escolhe os milênios para seguir. É uma mulher. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos romanos. Lídia, em Filipos,
é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do evangelho que está nascendo. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Aqui a gente começa um parêntese. O Emmanuel faz questão que a gente reflita. Ainda que não existisse nenhum dos casos de mulheres na história do Evangelho para demonstrar a importância, a fidelidade e a veemência do coração feminino na mensagem, é o Supremo Criador que faz a humanidade refletir. Porque nós temos uma jovem. Todos lembram aqui quando tinham 14 anos? Estou vendo aqui os rostos. Quem lembrar quando tinha 14 anos, faz um polegar positivo para mim. Assim, quando estava com 14, entre os 14 e os 17 anos. Vocês lembram o que estavam fazendo na vida? Onde é que estavam? Quais eram os sonhos com 14 e 17 anos? Lembram, né? Pois Maria, com 14 anos, estava sendo preparada para casar-se com um bom homem chamado José. Era o máximo da vida dela. Era o ápice. Ao ter a menarca na sua primeira menstruação, ela começa os ensinamentos domésticos, e assim funciona no judaísmo até hoje, para que ela aprenda as lições importantes de como conduzir uma casa e educar os filhos. Então, o que ela ia aprender de lição, que hoje nós evoluímos, ainda bem, e as mulheres hoje estão à frente para aprender o que quiserem, outros idiomas, outras disciplinas, das astronautas às chefes de cozinha, que assinam cardápios maravilhosos. Das mães às chefes de nações. Mas a época de Maria, ela estava aprendendo a fazer os pães ázimos para celebrar na Páscoa, para que o lar, quando ela casasse, não esquecesse do tempo na escravidão no Egito. São pães sem fermentação. Ela estava aprendendo qual a posição certa de servir à mesa, de esperar o marido, qual a situação onde ela deveria sentar, como conduzir a educação de seus filhos. E em um desses dias, que ela sai, preparar o forno, trazer a comida e o jantar, respeitosa e conhecedora da lei divina. Imagina 14 anos. Você entrar dentro da sua casa, na porta da sua casa. Que eu não sei se todos tiveram aqui a oportunidade, mas no interior era muito comum isso. Antigamente tinha uma antessala. A gente não recebia as pessoas nem na sala nem na cozinha. E sala e cozinha ficavam ou para o lado ou para o fundo das casas. Mas tinha uma antessala onde se recebe a visita. Casa do interior tem um alpendrezinho. Aí tinha essa antessala onde você recebe a visita, geralmente onde guardava as cadeirinhas de espaguete, né? Só guarda as cadeirinhas de espaguete para ficar sentado, para tirar e botar bem rapidinho, sentar na calçada. Fofocar um pouquinho também, né? O pessoal no interior não gosta disso. Mas você imagina, você entrar na sua casa com 14 anos e tem uma figura diferente. Uma figura iluminada. Que apresenta-se não como uma mulher,
mas como um homem. A gente sabe que é um espírito, que pode se apresentar sob a forma feminina ou masculina. Mas apresenta-se a ela na figura de um homem. Que nós utilizamos o termo de Gabriel. Esse é o nome que damos a ele. Mas que deve ter outros tantos nomes. E um homem fala para uma jovem de 14 anos, prometida em casamento, que está passando por um treinamento, de que Deus, o Supremo Criador do Universo, aquele Deus que ela ia para o templo desde pequena, aprender a orar, abrir a Torá para ler, que ela ouvia o rabino falar as reflexões sobre o Messias que chegaria para libertar o povo, que lidaria com o exército para vencer a opressão. Ela ouve desse desconhecido que está na porta da sua casa, que ela acabou de ser escolhida pelo Criador para ser a mãe do Messias. Se eu com 14 anos recebesse uma notícia dessa, eu tenho certeza que o Aurelino de Abreu ia me esperar. Eu ia sair correndo pelas ruas, gritando. Tô doido. Tô doido. Não pode ser. Eu? Por que eu? Ela, ao contrário. Com a fé que é digna do coração feminino. E acabamos de ler a mensagem do Emmanuel aqui. Que ao longo da história do cristianismo e da humanidade, nós descobrimos que é o coração feminino que é o que está mais veementemente, intimamente ligado. Ela posta-se de joelhos, abaixa a cabeça em sinal de respeito, e nos dá uma lição que transcende as eras, e por vezes nós não paramos para refletir na importância dessa lição de uma jovem de 14 anos. Ela responde: seja feita a vontade do Pai. Eis aqui a tua serva. Com 14 anos. Eu queria ser jogador de futebol e minha mãe ainda tentou me botar 3 vezes na escolinha de futebol e eu não tinha jeito. Como se diz, eu tinha 2 pernas esquerdas. Que lição eu deixaria para a humanidade com 14 anos? Ela nos deixa uma lição importante. Ela tinha um sonho de casar. Porque assim foi construído socialmente. De saber que ia casar com um bom homem como era José. Um homem equilibrado, ponderado, que não ia para a taverna, que não bebia, que não a deixaria só, trabalhador, honesto. Ela deixou esse sonho de lado. Aí você vai dizer assim, mas ela deixou não, porque ela não ficou com ele, deixou. Porque ela deu um ensinamento para a gente nesse momento de uma passagem que nós precisamos ouvir até hoje, vem esmiuçada no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Ela não se rebela, ela não vai de encontro, ela não questiona, porque ela não pergunta. Ela coloca-se de joelhos e ensina para a gente a lição de amar a Deus sobre todas as coisas. A gente, com o primeiro problema que tem, a gente entra dentro de um carro, começa a chorar, pergunta, meu Deus, por que eu? Dá vontade de ficar rodando no carro na cidade todinha. Percebam a importância da figura de Maria, e é isso que o Emmanuel está querendo dizer para a gente. Mesmo que nenhuma dessas mulheres que ele citou, as figuras da história do Evangelho, uma jovem de 14 anos foi escolhida pelo Criador para trazer ao mundo, ser a tutora do governador espiritual da Terra. Nos ensinando lições de obediência e resignação, e nos ensinando lições de amor
a Deus. Uma confiança. Confiança de que Deus não abandona. Aí o Emmanuel termina a mensagem dizendo o seguinte: humilde, falando dela, ocultava a experiência dos sábios. Olha só. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre a humanidade, ela era grande e prestigiosa ante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, ou seja, sempre que nós passarmos a pensar na grandiosidade do trabalho do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz inapagável da estrela de Nazaré. Eu acho essa mensagem de uma beleza, de uma profundidade. Porque quando nós imaginarmos a figura do governador espiritual do orbe, e dele nós falamos há muito tempo, nós precisamos lembrar, como o querido Severino Celestino costuma nos lembrar sempre como estudioso da Bíblia, que Jesus nos ensina a ouvir no ventre de Maria e a ouvir junto de uma família, que nem ele, por ser espírito puro, pode derrogar as leis de Deus. Tudo que adianta nós estudar no livro dos Espíritos, a lei de sociedade, se quando eu fosse espírito puro eu podia derrogar, podia simplesmente não cumprir. Então Jesus ensina-nos com humildade, divina infância, gestação. Podia muito bem ele só se materializar como o sol, como ele fez com Paulo de Tarso, ele convertia logo a humanidade todinha. Mas não era esse o objetivo. O objetivo não é utilizar o fenômeno, como muitas vezes a gente utiliza de maneira errada no espiritismo. O objetivo não é o fenômeno. É ensinar à humanidade a importância das suas lições. Ele vem no ventre de uma mulher. Foi confiado, pequeno e frágil, um bebê, a uma família. A um homem, José, e a mulher, Maria. Que traz essa profundidade, essa essência do Evangelho, não por decorar a Torá, como os doutores da lei. Como a gente traz o caso do livro Voltaire, em que o Frederico Figner, né, o irmão Jacó, desencarna, ele crente que vai para nosso lar, ele se assusta porque ele vai para uma zona umbralina. Aí vê uma lavadeira subir e ele vai ficar. Aí ele pergunta, por que ela sobe e eu fico? Porque foi o trabalhador que mais abriu o centro espírita no Brasil. Não existe ninguém na história que mais abriu o centro espírita do que ele. O espírito responde, porque ela viveu o Evangelho. Há uma diferença entre conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Então Maria, como ele diz, ante os sábios que sabiam tudo da Torá e etc., trazia a essência do Evangelho no coração. E mantava-se a Jesus e o protegia com seu coração. E serviu para a humanidade com o seu coração. Porque aí nós vamos dar um salto. Mas para pensar um pouquinho. Que mesmo com tudo isso, Maria não deixava de ser mãe. A mãe é mãe, é mãe.
Mãe é mãe. A mãe da gente, ela olha pra gente, quem já tiver passado por isso, faz um legalzinho pra mim, eu balanço a cabeça. A gente era adolescente, a mãe dizia, meu filho, não ande com essas pessoas, não, meu filho. Ô, meu filho, não vá, não. Meu filho. Ou então você vai pra festa, quer sair pra umas festas, né? Nas épocas tinha as festas de clube, hoje não tem mais esse negócio de festa de clube, que o pessoal marcava, ia tocar os fivers, né? O pessoal saía pra ouvir. Meu filho, não vá não, que a festa não vai ser boa, não. Minha filha, não vá, não. A gente teimoso, aí fingia que dormia, abria a janela da quarto, fechava a janela por fora. Aí as janelas tinham as persianas que a gente botava virada para cima, que era para não ver a rua, e saía escondido, botava a roupa dentro da bolsa, com a roupa suja, porque às vezes se escorregava no chão, que é para ninguém ver, depois trocava quando chegava no banheiro do clube. Chegava lá, a festa não dava certo, tinha confusão, os fivers não tocavam, aí chovia, faltava. A mãe da gente já tinha intuição. Mãe é mãe. Vou computar duas passagens. A primeira está no livro Boa Nova, que Humberto de Campos nos conta. Em que Maria, preocupada com toda mãe, preocupada com o destino do filho, né? Meu filho vai ser. Aí começou a ver que o menino era muito inteligente. Rapaz, o menino, quando sentava para conversar com o doutor da lei, o homem sabia evangelho. Sabe aquela mãe que olha para o menino assim, que com 5 anos o menino já está fazendo conta de matemática, está lendo, ela já fica, minha Nossa Senhora, o Einstein veio, encarnou no meu ventre e vamos pensar, e já quer botar o menino não sei mais aonde, já pensa nas faculdades fora, e vamos para o ITA, para o IME. Ela olhou e disse que o menino ali tem um potencial. Ela vai atrás de uma vaga para Jesus no templo de Jerusalém. Para que ele desde pequeno pudesse estudar, ser instruído e se transformasse em doutor da lei. Ela vai, utiliza dos seus conhecimentos, parentes, os amigos, conhecidos. Porque mãe faz isso, né? Quando vê o menino tá na faculdade, aí a mãe, meu filho tá na faculdade, me arranja um estágio pro meu filho, me arranja um trabalho pro meu filho, vai atrás, vai procurando. Quando ela volta para casa, o menino tem 11 anos. Tá em pé na porta. Mamãe, a gente precisa conversar. Ela disse, precisamos, meu filho, eu tenho que lhe contar uma novidade. Eu consegui para você, meu filho, uma vaga para você ser o doutor da lei. Olha que coisa boa. Você com a sua inteligência, que conhece tudo, você vai para lá. Ou seja, demonstra em Maria a preocupação com o futuro. O filho, ele é um menino dela. Para nós, governador espiritual do orbe, libertador, mensageiro, para ela é só um menino. É igual uma mãe que a gente vê, às vezes, a pessoa que cresceu profissionalmente, ficou famoso, aparece na televisão, pode ser quem usa muito esse exemplo é o João Cláudio, né? E foi pro Faustão, ficou conhecido nacionalmente, mas para a mãe dele ele só era o João Cláudio, é o filho dele, dela. Não era o famoso. Jesus olha para ela e diz assim, mamãe, deixa eu lhe contar uma coisa. É um acordo nosso. Quem decide o meu futuro é o Pai. Não sou nem eu e nem você. E o meu destino não é ser doutor da lei. Meu destino é aprender com aquele que é meu pai aqui na terra. E eu vou aprender o ofício da carpintaria. Humberto de Campos nos conta que Jesus vai nos ensinar sobre a importância da lei do trabalho. Que aprender os ofícios nós podemos fazer com as próprias mãos para alimentar o próprio corpo e não sermos fardo para ninguém. Ele não pode derrogar as leis. São leis que a gente estuda. E aí, a gente aprende nessa primeira lição que mesmo ciente da sua tarefa de conduzir o Messias, aquele que vinha libertar a humanidade, o coração materno trazia as suas preocupações quanto ao futuro. Outra passagem vai estar lá no Novo Testamento.
Quando Jesus tinha um hábito de sumir, desde pequeno, né? A gente lembra da história que ele sumiu, passou 3 dias fora, ninguém sabia onde é que ele estava. Quando foram procurar por ele estava lá no templo, conversando com os doutores da lei. Inclusive, a Revista Espírita traz uma referência maravilhosa a um quadro de um artista espanhol, Ingres, que ele foi pintado de maneira mediúnica. Vale a pena procurar Jesus e os doutores da lei de Ingres. Procurar no Google. Ele foi inspirado de maneira mediúnica, inclusive está lá na Revista Espírita, o Espírito referencia Kardec, que é muito semelhante à imagem que realmente aconteceu no templo. Né? Jesus, o menino sentado numa cadeira, vários doutores conversando, e Maria chega desesperada com os braços para pegar. Né? Ele tinha esse hábito de dar uma sumida. Mas ele, adulto, já começou a sua tarefa, a sua missão. Ele vai e passa uns dias sem ir se alimentar em casa. Sem aparecer em casa. E a sociedade judaica, ela era muito patriarcalista. Além do machismo, mas ela é muito patriarcalista. José, quando desencarna, deixa a Jesus uma função social naturalmente. Por ser o filho mais velho, ele passa a ser o responsável por sua mãe. Nós lemos aqui o contexto social que a mulher vivia. Ela não tinha liberdade sobre si mesma. Precisaria da autorização do filho para fazer tudo e para ir. É por isso que ela o convence a ir às bodas de Caná, o casamento de um primo, para que ela pudesse ir junto. E acontece aquele primeiro milagre que é muito provocado por ela. Né? Meu filho, faltou o vinho do seu primo, ajude aqui. Qual a preocupação da mãe? Meu filho, eu já vi os prodígios que você pode fazer. Não se negue, não. E a gente, aquelas coisas, né, quando a gente consegue ler, e a mãe chega, que é por isso que diz que muitas vezes mãe e pai passa vergonha com a criança, a gente chega contando os prodígios que a criança faz. Olha como meu filho já lê, aí a criança, não lê, não. Vou ler, não. Olha, ele já está falando aqui com 2 anos, fala tudo, e a criança não fala mais nada, fica só apontando o dedo, às vezes até chora, a gente morre de vergonha. E aí Maria sabia do filho, o que ele podia fazer. Faça, meu filho. Depois de muito pedir o coração materno. Inclusive, faço uma analogia. Né? Há um livro e um filme que relata muito o quanto esse imaginário do amor e quanto Jesus demonstrava esse amor por Maria, né, essa gratidão por Maria, está no Alto da Compadecida. Não sei se já assistiram o filme ou se já leram. Né? Na cena do julgamento final, Maria consegue libertar todo mundo. E aí a figura que faz lá o Satanás, né, o inimigo, o diabo, diz, tudo que ela pede, ele atende. Aí o João Grilo vai e fala, mas porque é a mãe, né? Quem é que nega a mãe? Então, para que nós percebamos que Jesus sempre trouxe esse imaginário do amor, da gratidão a esse espírito que lhe oferta, né, o ventre para essa missão. Então, nessa passagem que nós vamos citar, em que ele passa os dias, Maria vai ao encontro dele na casa de um fulano, onde uma multidão o aguardava, ele estava lá dentro, e ela manda só um recado, como a mãe da gente costumava dizer com os amigos. Né? Meu filho, manda dizer lá, que a mãe dele que está chamando, viu? Diga lá para ele que ele tem casa, ele procurar a casa dele. Quem nunca ouviu quando brincava muito tempo na rua, ou quando estava com os amigos, chegava o recado, olha, tua mãe está te chamando em casa. E a mãe da gente tinha dito isso, né? Chamando de chamar lá, que tem casa. Diga para ele que ele tem para onde ficar, para quem prestar conta, que ainda não paga as próprias contas. A Maria chega. Meu filho, manda dizer para Jesus que a mãe dele está aqui fora. Diga lá. E aí Jesus dá uma lição para a gente e para Maria que ela não vai esquecer. E ela vai nos reforçar essa lição. Ele dá uma lição no sentido de dizer o seguinte, que nós não podemos colocar os nossos vínculos materiais acima do nosso compromisso divino. Deus é mais importante do que os vínculos materiais da gente. E Jesus diz isso várias vezes. Jesus diz isso várias vezes. E ensina não porque ela já sabia. Ele relembra ela. Né?
Porque uma coisa é quando a gente é filho, outra coisa é quando a gente é pai. Né? Quando a gente é pai e mãe, a gente sabe o que os pais da gente passaram. Então, quando ela estava mãe, aquela coisa da mãe do envolver, ele manda dizer. Quem faz a vontade do meu pai é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Para dizer para ela que ele não é que ele não a amasse, mas para dizer para ela, minha mãe, nesse momento, meu compromisso é com essas criaturas que estão necessitadas. Eu te amo, mas o meu compromisso, não posso abrir mão dessas almas sedentas. E Maria entende o recado. Entende o recado porque quando ela vai para a cruz, ou melhor, para acompanhar o Calvário, nós percebemos aqui mais uma vez a grandiosidade deste Espírito. Porque, olha, eu hoje estou com 2 filhas, uma de 5, vai fazer 6 no final do mês agora, dia 28, e uma de 1 ano e 2 meses. Bicho besta é pai e mãe. Basta o menino chegar com um raladinho de uma unha a mais, um cabelo caído. É confusão na escola. Para mostrar até a câmera. Agora nós estamos em época de fim de ano. As confusões são grandes para saber por que meu filho não é o ator principal e é o filho da fulana que foi escolhido. Vai montar o presépio, quero saber por que meu filho foi escolhido o pastor das ovelhas e não o rei mago que vai entregar o ouro. E a gente sabe que é assim, porque o orgulho, a vaidade ainda fala muito alto. Nós observamos a grandiosidade do Espírito de Maria ao ver o seu filho. Seu filho. Mesmo que seja o governador espiritual do orbe, mas ele era um menino dela. Ser humilhado. Açoitado. Diminuído. E a sua única vontade, como todo aquele que guarda o papel de pai e mãe, ela está no lugar junto. Inclusive, eu costumo dizer que se não fosse obrigado o Simão Cirineu, as mulheres teriam ido junto com Jesus, inclusive ela, Maria, para carregar a cruz até chegar no Gólgota. Ela não o abandona nem um minuto. E igualmente nos dá novamente a lição da obediência e da resignação. Ela não blasfema, ela não reclama, ela não devolve o ódio com ódio, ela paga o mal com o bem. A verdadeira lição do que o Emmanuel disse, de que a sua sabedoria não era de decorar as regras ou as leituras sagradas, mas de vivenciar o Evangelho. De vivenciar o Evangelho. Os espíritos que estavam ali encarnados naquele momento eram constrangidos por aquela fibra moral. Semelhante ao que acontece com o que nos é narrado no livro Paulo Estevão, quando Paulo vai ser executado. Quando Paulo vai ser executado, os 2 soldados estão se tremendo. E o Paulo olha para eles, não, meus irmãos, faça a tarefa de vocês, porque eu já cumpri a minha. Pode ficar à vontade, fique tranquilo. Pela fibra moral. Então, ela demonstra a todos nós que diante das adversidades nós precisamos ter equilíbrio. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta dor, que a gente não vá chorar, que a gente não vá sofrer. Mas não precisa se desesperar. Não há por que angustiar.
por maior que seja o nosso amor, principalmente ante o desencarne, nós precisamos entender que a morte, o nascimento e tudo o que acontece ao nosso redor é desígnio superior. É vontade do Pai. Não é um sorteio. Não são os deuses gregos que ficam parados, sentados, escolhendo quem é que eles vão apoiar, o que é que vão fazer. Há propósito, há motivo, há aprendizado. E aí ela nos ensina uma outra lição importante. Porque quando ela está ao pé da cruz, naquele momento ela só quer pegar o menino dela. Porque quando a mãe vê o filho sofrendo, a vontade que ela tem, quando o menino rala o joelho, que ela sopra, a vontade é que o joelho dela tivesse ralado e do menino parasse. Quando ela sopra. Ela olha para aquela situação do filho dela ensanguentado e sofrendo na cruz, do ponto de vista material, a vontade é que ela tivesse pregado no lugar dele. Era de subir para tirar ele lá de cima e ficar no lugar dele. Mas Jesus dá uma lição importante. Que ele repete aquela lição lá da casa que ela foi atrás. Mas ele faz uma lição interessante, porque como ele é o filho mais velho, e ela é uma mulher viúva, tem as responsabilidades sociais que ela precisa cumprir. E ao não ter mais filho, teoricamente, ela estaria entregue a andar perdida na sociedade. Viúva e sem filho. Então ele dá uma lição importante. Ele entrega a ela um filho. Ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. No sentido de dizer: João, você vai assumir o meu papel de filho. Para cuidar dela ante a sociedade. Aí ele dá uma outra lição para ela. Mãe ou mulher, depende da tradução, eis aí o teu filho. Para dizer que a humanidade que ali estava, representada por João, sofrida, necessitava de um coração materno para chegar a Deus. E assim, para que a gente possa conduzir esse encerramento, né? João vai levá-la para cuidar. Ele leva para o alto do Monte Roxinol, numa casinha de pedra, em Éfeso. Ele leva para o monte porque só tinha essa casa, e só tem essa casa no Monte Roxinol. Então quem fosse subir pelo caminho do monte, ele tinha como ver. Se fosse alguém para perseguir, para matar, para ver, tinha como tempo de fugir. E aqui entra uma lição que o Humberto de Campos nos narra no último capítulo do livro Boa Nova. Eu vi aqui o aviso dos 10 minutos da chamada, mas é só 2 para terminar. Para ir no máximo. Ele vai nos contar que ela vai ficar ali e as pessoas vão procurá-la para entender por que é e o que tinha acontecido com ela. Que em nenhum momento ela perdeu a fé e deixou de amar a Deus sobre todas as coisas quando ela tinha perdido seu filho. Que força é essa que a faz mover? E nos conta Humberto de Campos que ela durante muito tempo explicava. Depois ela passou a resumir em 2 palavras. Tudo passa. Tudo passa. As alegrias passam. As tristezas também passam. Tudo flui. Quando a gente ouvia da mãe da gente, quando brigava com os namorados, com as namoradas, aquelas cartas não respondidas, os telefones não atendidos, quando a gente dizia assim: meu filho, minha filha, o tempo cura tudo. Porque tudo passa.
Até que um dia um peregrino diferente chega. Ela o recebe, começa a conversar. E ela percebe uma coisa diferente naquela voz, uma voz como se ela já conhecesse. Olha para as mãos e vê marcas, como se elas tivessem sido furadas. Olha para os pés, vê furos, e ela diz, não pode ser ele. E ele se levanta e diz, minha mãe, sou eu. Eu vim te buscar, como eu havia prometido. E aquela saudade de mãe, aquele abraço. Mas ela dá um abraço, mas a preocupação dela é com as feridas. Ela vai na costela dele para ver a ferida que mais doeu no seu coração. Que é a lança, né? Que é para ver se ele está vivo ou morto. E ela vai e ele diz, olha, eu não vou poder me juntar contigo neste momento. Mas aqui é uma legião de espíritos que vão te conduzir para onde você quiser. Ela olha e o espírito diz, minha mãe, diga para onde você quiser ir que nós vamos a levar. Aquele desejo de mãe fala mais alto de querer estar junto do filho, né? Eu quero ficar com meu filho, andar com ele. Mas aí o egoísmo passa longe, vai embora. E ela se lembra de muitos que iam conversar com ela sobre seus entes queridos que tinham morrido nos circos romanos por serem cristãos. Então ela se lembra disso. E pede ao Espírito para levá-la aonde naquela noite ela poderia encontrar aqueles que morreriam por amor a seu filho. É a partir desse momento que Maria assume de fato o papel de mãe de todos nós. Por abraçar as nossas dores que nós encarnamos e lutamos por amor a Jesus. Por amor ao bem. É por isso que ela é conhecida como aquela que percorre os vales de lágrimas e dores para secar as lágrimas, auxiliar os enfermos. Porque, como nos conta Humberto de Campos, ela vai. E lá ela chega numa masmorra onde as pessoas estão desanimadas, entristecidas, caídas. E ela chega próximo de uma jovem e diz para a menina, cante, minha filha. E a jovem começa a cantar e gerar uma energia diferente. Uma vibração diferente naquele ambiente. De tal forma que os guardas se perguntam, o que faz esses cristãos morrerem cantando? Vão encarar a morte e estão felizes. Porque Jesus já nos falava do hino à imortalidade da alma. E encerrando, eu gostaria de ler um poema. Está no livro Coletâneas do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier. São vários autores nesse livro, mas especificamente nessa mensagem, ela é de Bittencourt Sampaio. O título é Súplica à Mãe Santíssima, que diz assim, anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volta à terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende as tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. E assim eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de hoje. Bom, diante desta palestra maravilhosa, né? Nós costumamos ter um espaço para perguntas, mas a palestra absorveu, com certeza, todas as nossas perguntas. E o tempo, infelizmente, não vai dar mais condição de a gente deixar
alguém fazer as perguntas, mas eu acredito que todas as perguntas, porventura quisessem fazer, com certeza já foram respondidas. E agora nós temos que agradecer, né, a Deus. Mas antes, nós temos um aviso, que acho que ainda dá tempo, um aviso da nossa confraternização terça-feira, às 19 horas. E o dia 7 vai ser lá no Felinto. Você tem mais alguma coisa, Walter, a colocar? Antes, porque só tem 3 minutos, tenho que fazer a prece de encerramento. Bom, desses 3 minutos, é lembrar que esse foi um momento de reflexão sobre a mulher. Vamos imaginar todas as mulheres se espelhando nessa grande mulher Maria, que foi tão bem falada pelo nosso irmão Igor. Que já agradecemos assim a essas palavras que foram colocadas sobre as mulheres, tá? E ao mesmo tempo relembrar do que você falou, a nossa confraternização de Natal acontecerá terça-feira às 19 horas, onde convidamos todos os trabalhadores da Casa Felinto para compartilhar. O aviso está no grupo. E vamos Um abraço, encerrar, meu senão amigo. não vai dar tempo de fazer a prece. Então, agora, com esta sintonia, com essas energias benfeitoras, de luz, com certeza, em todos nossos corações estão recheados de energias grandiosas, a energia de Maria, que representa para todas nós mulheres uma grandeza, uma reflexão, um amor divino. Que nós possamos agradecer ao nosso Pai Maior e a Jesus, seu Filho, e todos os espíritos de luz que nos assistem nesse momento, que possa, nesse momento, com certeza, amparar tantos espíritos que estão sofrendo, estão sendo atormentados, estão passando por aflição. Mas, com certeza, Maria, Jesus e todos aqueles espíritos de luzes que nos assistem neste planeta, não desampara. Gratidão, gratidão por este momento de luz, que essa energia possa ser irradiada a todo o planeta, a todos os seres encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Igor. Um Realmente abraço, tempo gente.